Olá, pessoal. Começando mais um EasyCast. Eu acredito que esse seja o episódio 4 do EasyCast. E eu tô aqui hoje, EasyCast em movimento, né? A gente vai ter muito papo hoje. Eu tô tranquilo, porque eu já fui à academia de manhã, então não vou passar tanta vergonha. Mas eu tô aqui com o pessoal hoje que tira onda no movimento dentro do EasyCenza. Então eu tô aqui com o Anderson Morales, nosso coordenador do curso. Prazer. De Educação Física. Boa noite, Pompeu. Professor Vitor Maciel, que tá doido para sair daqui para explicar a prova. Tá aqui também. Boa noite. Obrigado pela presença, Vitor. E também aqui do meu lado, nossa aluna, empreendedora, social media, Radassa. Prazer, boa noite. Todos prontos, tá? Pra gente começar aqui um bate-papo. Porque, logicamente, vai perpassar por tudo que significa movimento, educação física, né? Profissionais de educação física aqui comigo e alunos. E também como que o EasyCenza se comporta dentro desse ecossistema, tanto da cidade quanto da região, em relação às práticas, né? Físicas e por aí vai. Então, pessoal, vamos começar? Bora. Assim, o EasyCenza, né? E logicamente com a sua conexão com o Cenza, com a mantenedora, tem uma história de esporte muito grande, né? É uma tradição já. Uma tradição esportiva. E aí, como que o curso, né? Que hoje o EasyCenza tem 25 anos, né? O Cenza é uma escola centenária. Como que o curso do EasyCenza, né? O curso de Educação Física, ele está estruturado para, de alguma forma, manter também essa tradição, né? Visto que a gente vai adiantar aqui, mas tem vários alunos fazendo estágio na escola, enfim. Tem essa marca que já foi consolidada, seja das vitórias mesmo e do investimento enquanto escola e também enquanto faculdade. Como que você, Anderson, tem pensado esse curso? A gente sabe que um curso hoje, para estar ativo, ele precisa de disciplinas atuais, né? Conceituação atual, profissionais atuais, metodologias que, de fato, chamem a atenção do aluno e prendam. Então, como que você estrutura hoje, você é responsável pelo curso, você estrutura hoje essa matriz curricular de Educação Física no Easy? Então vamos lá. A matriz da Educação Física, né? Ela tem duas versões ali, né? Duas habilitações, que é a licenciatura e bacharelado, né? E a licenciatura da Educação Física hoje dentro do EasyCenza, né, era voltado para a escola, né, toda a parte escolar, gestão escolar, então toda essa parte escolar a gente tem esse foco, né, até porque na resolução nova que a gente tem, né, que a nossa matriz está na resolução nova, até o 4º período a Educação Física, bacharelado e licenciatura eles andam junto, tá? Então eles andam junto e a partir do 5º eles fazem uma separação, os alunos optam pelo bacharelado e licenciatura. Então, o foco dentro do EasyCenza, quando puxa a licenciatura, a gente faz todo o foco dentro da escola do Cenza, né? Então, toda a parte de estágio, toda a parte das vivências práticas, toda a parte da prática mesmo fica dentro do Cenza. O bacharelado também. Então, até então, o bacharelado a gente tinha um foco mais externo. Mas com a vinda do Easy, o Easy Fit, né, que é a academia, a gente tem também os treinamentos de alto rendimento, né, que a gente tem aqui as equipes universitárias. Então, a gente baseou a parte da matriz, tudo voltado para essa parte do bacharelado. E, além disso, a gente tem a parte também da saúde, né? Então, a gente hoje tem as disciplinas, né, voltadas para a saúde. A gente atende dentro da academia, por exemplo, indivíduos patológicos, indivíduos com hipertensões, né? A gente tem a parte da diabetes. Então, a gente faz todo esse foco lá. Então, a gente montou a matriz com a necessidade do Cenza e também do EasyCenza. Legal. Você tocou na questão do bacharelado, né, da licenciatura. Quando a gente fala do EasyCenza, faz a propaganda, né, a gente fala que o Easy tem 12 cursos de graduação, porque a Educação Física tem licenciatura e bacharelado. Você também já introduziu a questão da licenciatura focada nas escolas. Sim. Mas como que você comunicaria facilmente para um possível candidato, quem tem interesse, em saber, a princípio com 17, 18, 19 anos, se ele vai conduzir para a licenciatura ou para o bacharelado, e se de repente tem uma transição entre esses dois cursos, como é que isso acontece para um jovem que ele não tem tanta maturidade para decidir o que ele quer, de fato, com a modalidade? Dentro da matriz, né, até o 4º período, né, ele vivencia tanto do 1º até o 4º, vivências práticas dentro da escola e também fora da escola. Tudo que é fora da escola a gente chama que é o bacharelado. Então, por exemplo, academia, a gente tem o foco em clínicas, né? Então todo esse foco, gestão esportiva, então a gente tem as vivências práticas e tem a extensão junto. Então, desde o 1º período, o aluno ele vai vivenciar essas duas. Quando chega no 4º período, ele vai optar.
Então ele faz essa opção, eu gostei mais da licenciatura, então ele continua no curso da licenciatura. Eu gostei mais do bacharelado, ele vai seguir o bacharelado ali entre a transição do 4º para o 5º período. Legal, bacana. Nessa mesma linha, assim, a gente, como eu falei, né, a projeção que os cursos do ISE têm, de fato eles têm uma projeção regional, até mesmo pela conjuntura aqui da região, né, muitas cidades circunvizinhas aqui nem tem cursos de graduação, né, e a gente também como um polo também reconhecido pela infraestrutura, né, grandes ginásios, poliesportiva. Então, como que você organiza as disciplinas? Porque, né, para quem já teve a oportunidade de estar no ensino superior e ver alunos de educação física, eles estão sempre em movimento, sempre usando as quadras. Então, como que, de fato, precisa... Porque para quem está vendo de fora, pode ser que está se exercitando. Mas como que você organiza a questão prática, a questão teórica, de usar toda essa infraestrutura que é disponível? Como que isso é pensado? Então, essa organização, ela veio pela prática mesmo do Senza, né? Então, a gente não pode mudar muito a estrutura do esportivo ali, e aí a gente adaptou essa matriz ali, lógico, com a resolução atual, tanto as práticas e a parte teórica, né? Então a gente tem uns percentuais de hora, de carga horária. Então eu pego uma disciplina lá, por exemplo, de 40 horas. A gente tem lá, por exemplo, lá 40%, 50% teoria e o restante prática. Então eu deixei a matriz sendo mais prática, principalmente do 1º ao 4º. Então ele tem muitas disciplinas práticas do 1º ao 4º, justamente para isso, porque geralmente quando o aluno ele entra, né, em qualquer curso superior, ele pega lá aquela disciplina muito teórica no início, então fica chato. História da não sei o que lá. História, a gente até tem, mas a gente a partir do 2º período, o aluno já está vivenciando prática, por exemplo, ensinos metodológicos do handebol, do basquete, né, do voleibol, atletismo. Então essas disciplinas estão mais concentradas ali entre o 1º e 4º período, para que esse aluno vivencie muito mais essa prática ali esportiva. Principalmente da educação física. Até porque o nosso curso é 100% presencial, não tem nenhuma disciplina online. Então, todas as disciplinas são práticas. Nessa estrutura que a gente tem, né? Então, assim, a gente tem uma vantagem muito grande nessa estrutura. Então, a gente pode modificar bastante ali essa parte esportiva, a parte prática, a parte teórica. Então, a gente faz uma inovação muito grande nisso. É legal que você falou, né? Que você concentra essas práticas, também tenta concentrar nos primeiros 2 anos. E aí, tanto o bacharelado quanto a licenciatura, eles estão vivendo essa imersão, podendo aproveitar de toda aquela infraestrutura que, de fato, é um grande chamariz para os alunos, né, que vêm conhecer a instituição. Bacana. Eu já vou trazer o Vitor também para a conversa. O Vitor também, acredito que seja um pouquinho mais novo, né? Pelo físico, não tem olheira. E aí talvez eu erre menos no que eu vou falar agora, mas e também para a Radassa, né, mais jovem. Não sei, mas me parece, né, que a educação física, não a educação física, não sei, mas a prática esportiva, e aí direcionada por algumas modalidades, nunca esteve tão em alta, né? Então, principalmente depois da pandemia. A gente teve aquela época da bike, que aí foi um estrondo. Mas algumas delas, como, por exemplo, a musculação. Então, hoje, qualquer jovem que está na internet, para qualquer coisa, ele vai ser, em algum momento, impactado por conteúdos de musculação. Isso a gente já está vendo há uns 3, 4, 5 anos. Né? E aí os influenciadores já estão na musculação, porque viram que ali tem uma grande projeção. E dentro de um salão de academia tem um profissional de educação física. Então, assim, se for ver nas academias hoje, todo mundo malha com personal. Né? Então, porque está sendo valorizado demais. A corrida, como a gente estava falando aqui anteriormente, a corrida também é um negócio absurdo, né? É um absurdo. E assim, fácil de acesso, barreira de entrada muito pequena, mas ao mesmo tempo, o que a gente vê de quantidade de provas e gente cada vez vai levando a sério, pagando um tênis de 4 mil. Enfim, tudo isso a gente está falando de quê? Prática de atividade física. E que, logicamente, quando você olha para o lado, você procura um bom profissional, porque todo mundo quer buscar uma boa assessoria de corrida, né? Todo mundo quer buscar um bom profissional, um personal trainer, ou seja, precisa de profissional de educação física. É porque já foi colocado também, Pompilho, que essa prática, né, tem muita gente que fala assim, a prática de exercício físico é remédio. Sim, o foco é remédio. Né? A gente pode ver que um indivíduo que hoje, com várias patologias, que usam vários remédios por essa função, com esse objetivo de melhorar ou reduzir, quando começa o exercício físico, né, uma prática sistemática de exercício físico e acompanhado por um profissional de educação física, ele começa a eliminar esses remédios. Né? Ele começa a eliminar. Só que existe o seguinte, a atividade física é um remédio? Sim, mas vai depender da dose, vai depender do volume, vai depender da frequência. Perfeito. Né? Não é só chegar e botar um tênis, botar uma meia e fazer o exercício.
Não, tem que ter um acompanhamento, tem que fazer as avaliações prévias, entendeu? Porque até para prescrever o exercício, eu preciso ter uma avaliação, eu preciso ter um geral desse aluno. Não só a parte física, mas também a parte mental. Tá? Então não é só chegar e fazer. Por isso é importante o profissional. Atividade física e exercício físico. Isso aí. Porque atividade física é qualquer movimento. Explica isso. Atividade física, todo movimento que você faça... É uma atividade física. Varrer uma casa, vai varrer o quintal. Ele está fazendo uma atividade. Uma atividade, física. beleza. Só que o exercício físico é com intenção, com prescrição, com objetivo já específico, definido. Então, o que melhora é o exercício físico. E cada um a gente vai direcionar da maneira que for, que condiz com aquela necessidade da pessoa, com os objetivos da pessoa. Então, esse direcionamento parte sempre de um profissional de educação física. E você contou muito bem, a questão da pandemia. Já vinha um movimento dessa melhora, dessa rampada aí dos profissionais, né? Dessa importância do exercício físico, da atividade física de uma maneira geral na saúde e qualidade de vida, né? Só que com a pandemia ficou muito mais evidente pelo fato de que era uma prescrição médica, a atividade física ajudava com a questão do Covid. Então, e o pessoal, como entrou em lockdown, o que tinha para fazer era se movimentar dentro de casa, para questões até psicológicas. Então, foi muito visto os benefícios da atividade física, do exercício físico. Na pandemia ficou muito evidente isso. Então, e os profissionais começaram a entender a importância deles. E hoje a gente é bem mais respeitado, né? Porque, que o Andy mencionou anteriormente, que a OMS, hoje a atividade física é um fármaco, que é prescrito, né? A gente pega a prescrição médica, atividade física 3 vezes na semana. Então isso dá um respaldo para a gente muito grande e dá uma responsabilidade também gigantesca para a gente saber a importância que a gente tem na hora da gente conduzir e direcionar a saúde dos nossos alunos, dos nossos atletas, dos pacientes. O importante é que não pode generalizar esse exercício físico, né? Justamente como eu falei, né? Ressaltando, existe uma dose que, dependendo da intensidade, né? Dependendo do volume, ele pode sim, ele vai reduzir alguns parâmetros, por exemplo, parâmetros bioquímicos, lá, a alteração do perfil lipídico, né? Às vezes tem lá um HDL que está baixo, um LDL, sim, mas nem todos os parâmetros vão mudar. Isso vai depender da dose, vai depender da intensidade, vai depender do volume, do tipo de exercício, né, e para aquela pessoa, né? Então tem que ter uma avaliação, tem que ser feito de forma mais sistemática, né, esse exercício físico para poder impactar na vida desse indivíduo, né, desses de uma maneira geral, a gente fala do fitness, né, que é a parte estética, emagrecimento, hipertrofia. Perfeito. A parte fitness, que é o que a gente vê no Instagram, essa abordagem. Só que aí não é só isso. A educação física é muito mais do que isso, a atividade física é muito mais do que isso, né? Então, doenças como Alzheimer, Parkinson, até essas doenças metabólicas que o Andy mencionou anteriormente, a atividade física entra diretamente no controle, na manutenção ou até na melhora desse tipo de doenças. Então, a importância vai muito além de você ter um shape definido, de você ter uma condição estética melhor e até em termos psicológicos. Né, que hoje em dia, com a internet avançando cada vez mais, essa rotina maluca, a gente vê os problemas psicológicos aumentando cada vez mais e a prática da atividade física, por liberações hormonais, por tudo isso, ela ajuda a minimizar esses efeitos que a gente está tendo como sociedade. Né? Então, esse direcionamento é muito importante. Legal. E a gente veio, acredito que, como o Andy falou, né, que a gente é 100% presencial. Antes da pandemia, a gente tinha um movimento muito grande do online vir forte. Mas com a pandemia, com o afastamento social, as pessoas entenderam que pessoas precisam de pessoas. Então, tá num caminho contrário. Por exemplo, a assessoria de corrida, do Endurance, como a gente fala, era sempre online, só prescrição. Hoje em dia, as pessoas querem se juntar, querem estar próximas para poder praticar esse tipo de atividade. Então, até pela motivação, né? Pela motivo, hoje eu não estou bem, né? mas se alguém me ligar e vamos fazer junto, e aí eu conexão preciso... e assim o curso sendo presencial, né? Esse contato, essa humanização do atendimento e de passar o ensinamento e a aprendizagem
fica totalmente diferente. E mais importante também, atuar. os nossos alunos hoje, eles vivenciam não só aquela prática, mas a parte do laboratório. Sim. Então a gente tem aluno hoje nosso que faz a parte bioquímica dos alunos, né, por exemplo, de uma ação extensionista, alguma coisa assim. Então a gente tem aluno dentro de um laboratório de bioquímica fazendo. Nós temos alunos, né, do ISE Centro de Educação Física dentro do laboratório de fisiologia do exercício, fazendo avaliações desses indivíduos, né, para poder modificar esses parâmetros. Então isso é importante ser presencial, né? Não é só, vou fazer atividade aqui, vou estudar educação física pela uma telinha de computador, não é isso. Né? Então o curso ele vem com essa perspectiva, né, de práticas relacionado, né, à parte teórica, né, que é o mais importante. Bacana. Tem uma outra percepção que eu tenho, que é o seguinte, até a gente tem uma empreendedora aqui, né? A questão da atividade física também como um pilar do desempenho, inclusive profissional, a nível executivo, corporativo, né? E principalmente, né, com a bike, a corrida e com o triatlo. Então, é muito pregado que um profissional de destaque, um CEO de uma empresa, enfim, líderes, eles conseguem, de alguma maneira, manter aquele equilíbrio entre performance e vida pessoal, tendo a atividade física também como um pilar. Então, o que a gente tinha até então eu tenho grandes resultados profissionais, mas para isso eu tenho que abrir mão da minha saúde, eu tenho que abrir mão do meu físico ou da minha estética porque eu me dou 100% para o trabalho. Isso também já vem sendo desconstruído a velocidade muito acelerada. Né? Sim. E aí eu acho que também é mais um drive que levanta também a importância da atividade, na verdade, do exercício físico, né? E isso vem muito aí já parte para um esporte, né? O ensinamento que o esporte dá para você trazer isso para a sua vida pessoal, a resiliência que você tem que ter para conseguir cumprir a sua planilha de treinamento, né? Você superar os seus limites que você imaginava que tinha ali, né? Então o esporte vem muito para agregar nesse sentido desse fortalecimento psicológico mesmo, né? De você se conhecer, de você melhorar e evoluir as suas capacidades ali e você conseguindo fazer, né, essa junção de tudo que você passa no esporte, esse aprendizado para a sua área profissional, você consegue evoluir muito, porque... alcançar seus objetivos, né? Vencer barreiras. Então o esporte ensina isso. Porque, você acordar numa terça-feira, 4h30 da manhã, chovendo, sem ninguém para bater palma, a prova é lindo, mas no treino, você tá lá, quer dormir, seu filho tal, aí você acordar para ir treinar, isso te dá uma resiliência que qualquer reunião depois disso fica fácil. Fica fácil. E é um processo, né? Não é só chegar e ter aquele objetivo. É um processo de você aprender, de você evoluir. Treinar, de evoluir. E você vê que, de fato, assim, né, você vai com as dificuldades que você evolui. Você aprende a evoluir. Você aprende que você aguenta. Então, isso, as questões das grandes corporações, os CEOs, eles estão entendendo isso, que não adianta só cuidar da parte contabilidade, essas coisas, ele tem que cuidar dele e isso ajuda ele a evoluir no trabalho. E a gente vê até também o aumento, né, das empresas investindo em seus programas. Né? Então, agora as empresas estão patrocinando as provas de corrida. Já tem o wellness coach ali das empresas, que é aquele cara que é responsável por conduzir as atividades e também acompanhar um ou outro colaborador que queira um pouco mais de desempenho, né? Então, como de fato a sociedade está entendendo o potencial disso. E investir na saúde é mais barato do que cuidar da doença. Pô, não é, cara? É verdade. Por mais que seja... Porque geralmente o processo ele é mais dolorido e mais árduo, né, do que talvez a ideia de uma solução mais rápida, mas quando a gente fala de saúde, isso não faz muito sentido. E Vitor, cara, você como professor, né, até mesmo pegando o gancho naquela questão que a gente falou da movimentação, dos alunos que estão o tempo todo, né, com esporte, como que é conduzir uma disciplina que de fato eu tenho aquela parte prática que é muito acentuada, mas ao mesmo tempo não é só praticar. Então, se eu tenho, por exemplo, um handball, eu tenho um futebol, eu tenho ali as regras, eu tenho... Como que... E os alunos levam muito a sério, então a gente vê o pessoal suado, correndo. Mas como que a gente conduz, de fato, uma aula que, por vezes, ela é muito mão na massa, assim? Sim, então, a questão é, de fato, a gente tem que entender a necessidade, né? E saber passar para eles que a gente tem que entender para poder explicar, para poder ensinar. Então, a teoria entra como base,
Só que tem que ser muito linkado o que você estuda na teoria para a sua aplicabilidade prática. Não adianta eu ficar ali, né, jogando teoria, falando de sistema, falando só de processos, de bioquímica, de coisa, se eles não fazem esse link na prática de como eles vão utilizar aquilo que está sendo passado para eles na prática, de como eles podem utilizar aquilo dali para melhorar na forma profissional deles, né? Então eu acho que o processo de ensinar vai muito de entender, né? De entender como que eu posso passar isso de uma maneira que eles entendam que aquilo dali vai melhorar a prática deles. Eles entenderem a importância de você dominar a teoria para você melhorar a sua prática. Eles têm que entender que como estudante de educação física, eles não são atletas. Eles têm que entender o que acontece com os atletas. Legal. Com os alunos, porque eles vão estar em uma posição diferente. A gente pega muito ex-atleta, só que eles têm que entender que eles têm que trocar esse drive. Ele não tem que reproduzir o que foi feito com ele tem que entender para poder melhorar. Para poder estar sempre... Porque a gente trabalha com pessoas, não são máquinas. Então, o que funciona para você não vai funcionar para a Radassa, que não vai funcionar para o Anderson. E como que eu vou entender isso? Eu tenho que ter um embasamento teórico para compreender o que está acontecendo com cada um de vocês, para ver as respostas de vocês, para saber conduzir da melhor maneira na prática. Legal. Então, isso, né, que vem esse entendimento, essa base teórica e esse constante estudo e aprendizado, porque não para, porque é uma área da saúde, a saúde está sempre se desenvolvendo, né? Assim como medicina e outras áreas de saúde, a gente não para de estudar nunca, não deveria pelo menos, porque a gente está são sempre coisas novas. O que no passado era o certo, hoje não é tão certo assim. A gente não tem compromisso nenhum com a verdade, né? A gente vai mudando de acordo com... Porque é ciência, né? É ciência. A educação física é ciência. Então, hoje, publica um artigo científico falando que alongamento, né? Antigamente a gente falava assim, né? Você tem que alongar antes de qualquer atividade física, né? Qualquer exercício físico, você precisa se alongar. Hoje a gente vê que não precisa se alongar, né? Até ao contrário, né? É uma quebra de paradigma. Se você se alonga, você até perde potência, perde performance. Então, a ciência está avançada na educação física. E a educação física como profissão é recente. Foi homologada em 96 ou 98 como profissão. Entendi. Né, regulamentada. Então, é uma ciência, já se tem estudos muito antes, né? Mas aqui no Brasil é uma profissão recente. Então, a gente tem que se desenvolver e acompanhar, porque a gente tem essa responsabilidade. Né, que antes não se tinha, que era só, o professor ali da academia só vai passar um treino. Hoje não, hoje a gente tem um papel fundamental na vida das pessoas e quando a gente começa a entender isso, a gente vê a responsabilidade da gente saber lidar e se desenvolver para poder ajudar as pessoas. Legal. Então, isso é muito legal. importante. Trazendo uma visão de aluna, eu tive aula com o Vitor prática, na sexta a gente teve ele passou métodos de treinamento e a gente pôde experimentar. E aí eu pude pôr em prática nessa semana onde eu faço estágio, né? E aí eu estava até conversando com ele essa importância de a gente realmente ver aquilo que a gente estudou, né? Eu fiz, eu vivenciei, senti a dor do método de treinamento que a gente testou lá na academia. E aí na semana seguinte eu pude aplicar isso para onde eu trabalho. Então realmente ter essa experiência faz muita diferença, né? A gente levar de fato, não saber só a teoria. Porque na hora é a prática que vai... Perfeito. E aí, né, o Anderson falou, o Vitor também, né, com essa abertura, né, essa amplitude do exercício físico em várias vertentes que a gente comunicou aqui, o perfil do aluno também, né, do interessado, ele também vai mudando. Porque agora ele pode vir, de repente, por uma preferência absurda por academia, por musculação. Ele pode vir agora porque ele o que tem de aluno novinho aí, 14, 15 anos, correndo com pace de 3 e pouco. É uma barbaridade, isso é uma loucura. Eu fico pensando, será que esse cara não vai se machucar, não? Entendeu? Tem criancinha de 10 anos correndo em prova aí, que o pai leva e tal, eu nem sei como é que é. Mas 4, pace de 4, meu filho, alguma coisa está acontecendo. Então, assim, a gente fica em alta na sociedade, mas o perfil do aluno também vai mudando. E aí, Radassa, como que você vê da sua turma, dos seus colegas, assim, tem como a gente traçar um perfil desse aluno que é interessado por educação física? Então, eu acho que no meio da educação física, acho que quando a galera entra, tem muito essa ideia de só salão de musculação, né? Só que eu cheguei já com uma ideia meio diferente do pessoal e eu vejo a cada dia que passa e conforme a faculdade vai passando, você vai vendo que a educação física ela é muito ampla.
a gente tem educação física dentro de hospital. Então, a gente hoje, a educação física não se limita só à escola, você dá aula, né, para a escola ou você ficar dentro de um salão de musculação. Eu acho que a galera entra um pouco com essa mente fechada, né? E aí a importância de você ter essa vivência, de você poder vivenciar, tipo, experimentar as diversas áreas que a educação física ela pode proporcionar, isso diferencia muito. E eu acho que isso que vai dando esse... Pô, eu acho que eu gosto mais disso, não me identifico mais com essa área. Eu, por exemplo, eu gosto muito da área... Trabalhar com crianças atípicas e é uma área muito diferente. Nossa. Então, assim, é uma área que tem pouca procura e a galera, geralmente, quando se interessa e conhece um pouco mais, fala, caraca, cara, que legal. Né? Então, assim, a atividade física, ela hoje entra até uma parte terapêutica mesmo para essas crianças. Então, a gente consegue desenvolver muitas coisas através do movimento, através da atividade física. Então, através do exercício físico também. Então, assim, conforme vai passando, é o que eu sempre falo quando alguém está entrando, eu converso com alguém, eu falo assim, cara, entra com a mente aberta para você poder descobrir tudo que a educação física ela pode oferecer. E a matriz do ISO... Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Aí a importância, né, de você... Então, a matriz a gente tem disciplinas de educação física inclusiva, tudo. Entendeu? A gente tem educação física adaptada, gerontomotricidade. Então, a gente tem várias disciplinas focadas nesses nichos, né? De Isso, idoso, de criança, adaptação... Então, assim, é bem atualizada a nossa matriz. E eu gosto de trazer... Traz essa visão, tipo, de você poder, cara, olha quanta coisa eu posso escolher para poder, né, para poder viver, para poder fazer, para poder trabalhar com isso. Né? Legal. Porque o curso não é especialista. O curso nosso de educação física, eu não vou especializar você no meu treinamento muscular ou no crossfit. Não é isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Se você quiser ir dentro na hora de finalizar o curso, você vai fazer a sua especialização. Agora, o curso, a ideia é essa, né? É ser bem geral. E aí proporcionar essas vivências para que o aluno possa se especializar lá na frente. Bacana. Quando eu estou de host aqui nos podcasts, né? Eu até peço desculpa quem está vendo aí, que é uma visão muito assim de leigo mesmo, mas que eu acho que é a maioria das pessoas que tem essa curiosidade. E aí, quando você falou a questão de criança, né? A Radassa também trouxe. Outra coisa que me chama muita atenção, cara, que quando eu era criança não era assim e até pouco tempo não era. Esses treinamentos, por exemplo, uma criança que quer ingressar em algum esporte com um pouco mais de rendimento. Então, assim, a gente não tem mais aquele treinamento de você botar num campo. Eu corria no campo do Asilo do Céu, que tinha campos aqui, e você vai 12 vezes no final. Hoje em dia, o que já tem, né, de tecnologia, de habilidade, mobilidade, de core. Então, assim, é um negócio absurdo. E que, se você for ver, por exemplo, nos grandes clubes, todos eles também conduzem daquela maneira. Então, cientificamente comprovado. E aí o lance diferencial é esse. Aí a gente começa a trazer agora isso para o público comum, que quer ou ganhar um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de equilíbrio. Então, assim, e aí você tem lá aquelas pessoas que são especializadas, mas porque de alguma maneira foram também estimuladas durante a graduação para conhecer esse campo de trabalho, né? A gente tem uma disciplina chamada psicomotricidade, que é o professor Nilo que ministra essa disciplina. Quer dizer, ele tem essa visão ampla, né, de psicomotricidade e não especializar a criança ali, né, naquele desporto, basquete. Não, vai ter que jogar basquete, vai ter que jogar futebol. Não é bem assim. Ele vai vivenciar, né? Você vai tocar na bola, você vai driblar, né? Você vai chutar a bola, você vai deslocar. Então, quer dizer, a gente vai ensinar ao nosso aluno do curso de Educação Física a ensinar aquele aluno ali na hora, né? E vivenciar essa prática. Isso é importante. E aí o aluno, né, a criança vai vivenciando tudo aquilo ali e aí lá pra frente ele vai especializar. Não, eu gostei mais de chutar a bola, então eu foco futebol, futebol de salão, enfim, outros tipos de modalidades. E é o que acontece nesses grandes países, vamos falar do esporte olímpico, por exemplo, sim, Estados Unidos e tal. O que é? A base deles é muito boa. Então, a criança vai experienciando todos esses desportos. É uma seleção natural. Ele entrou numa ginástica, não se deu bem, mas ele tá... Segunda ele vai pra ginástica, terça ele faz natação, quarta é basquete, quinta... A chance de encontrar ali encaixar... E é o que você falou das crianças. Pô, tem criança hoje correndo com pace 4. 30 anos atrás, se tivesse crianças fazendo prova, também teriam, só que não tinha isso. Perfeito. Então, hoje, a exposição aos esportes, por causa dessa importância, tá hypado na internet, né? Então, são coisas que estão influenciando positivamente. A gente já vê algumas matérias, obviamente não está tão grande, mas que as baladas estão acabando. Perfeito. O pessoal... balada de urna, pô. Hoje a galera fala assim, vai marcar um date, alguma coisa, pô, vamos lá, 8 horas da manhã no café, a gente corre depois... A meia azul no Ibirapuera. Mas está tendo, de fato, que é um lifestyle que se fala, né? Que é essa qualidade de vida. Uma mudança.
atrelar a atividade física a um estilo de vida mais saudável, que isso vai te retratar muito melhor perante a sociedade, né? Então isso está sendo muito mais aceito, ainda bem, né? Que é um vício muito positivo. Pô, um vício que só traz benefício. Você está ali na atividade física e tal, e isso também, obviamente, passa pela gente controlar para que não seja uma forma excessiva. Excesso, perfeito. Eu ia falar exatamente isso. Então, porque senão realmente tudo em excesso causa algum problema, né? Falando da corrida especificamente, você ficar só preocupado com pace, com desempenho e tal, mas está se criando esse movimento que isso seja de uma forma leve, que seja realmente pelo lifestyle, pelo estilo de vida mais saudável, mais tranquilo, mais leve. E isso é muito importante e passa muito pelos profissionais saberem manusear e ali orquestrar essa questão de como direcionar cada um para o que realmente precisa, né? Então, e o mais importante é um ponto de interseção, né? Onde você tem a prática, né, saudável, o ponto onde você quer a performance e o ponto onde a lesão também está andando junto. Exatamente. Então, o profissional de educação física tem que estar muito atento a isso. Então, existem esses 3 pontos que ele precisa ter esse feedback também. O mais importante é você ter o feedback desse cliente. Então, aí como que esse profissional de educação física deve estar capacitado, qual competência que ele tem que ter para ele ter esse discernimento e ser também como um sensor ali para entender esses limiares de um atleta, por exemplo. Como que ele se comporta? Primeiramente, ele tem que saber avaliar. Tá. Esse é o primeiro ponto. Tá. Não existe prescrição de exercício físico ou planejamento... Sem avaliação. Sem avaliação. Legal. Não existe fazer uma periodização de treinamento se eu não entender o que esse aluno pode me dar. Então não é só a planilha ali que você pega na internet, você baixa ou então você compra e... Não pode ser generalizado, né, essa questão. Ele tem que ser específico, cada vez mais individualizado. Então eu preciso fazer uma avaliação, entender, interpretar esses dados e o mais importante, o controle dessa carga do dia. Né? Porque muito tempo atrás a gente fazia, né, lá o programa, a periodização de treinamento, e não vivenciava o feedback desse atleta no dia do treino. Por exemplo, amanhã você vai ter eu vou estar estipulado para você 70% do volume de treinamento. Pô, beleza. Mas eu não sei como que amanhã esse cliente meu vai estar. Será que ele vai estar 100% para receber 70% Entendi. Então, como que vai acontecer? Então, começou a mudar isso. Nós chamamos isso de controle de carga de treinamento. Então, o controle de carga interno, uma resposta interna, que quer dizer, são parâmetros fisiológicos que vão te dar isso, né? Você precisa interpretar isso, e a carga externa, que é a performance dele. Né? A distância está diminuindo, né? A velocidade dele está diminuindo. Então, peraí, tem alguma coisa que está acontecendo. Ele não está bem para receber esse 70% de carga hoje. Legal. Então, eu vou ter que diminuir. Como que eu faço isso? Avaliação no dia. A avaliação era, vamos fazer a avaliação? Avaliação de 2 meses, a 3 meses. Não. É igual o treinamento, antigamente chamava ficha, né? Isso é horrível, né? Ficha de treinamento da academia. Não existe. Isso aí é um programa de treinamento. Então, o programa de treinamento, vou fazer e só vou mudar esse programa daqui a 3 meses. Não existe isso mais. Entendi. A resposta no dia. Como que você está? Vamos supor, 3 séries de 12 repetições com a carga X. Vamos embora. E aí, como é que você está hoje? De 0 a 10, você está bem para fazer 3 séries de 12 com carga X? Não estou bem. Então, de 0 a 10 eu estou 2, 3, não estou bem. Então, você não tem condições de fazer isso. Então, eu já vou modificar hoje. Eu já vou modificar a carga hoje, eu vou modificar o volume hoje. Isso Bacana. é um caso do tipo, e aí, como é que tá? Dormiu bem? Porque o sono influencia totalmente. Então, você está bem? Como é que você está? E o aluno vai te dando esse feedback, que é a percepção de esforço, né? A avaliação não precisa ser único exclusivamente a avaliação de performance, fazer um teste de corrida, um teste de VO2, um teste de lactato. Não, é essa avaliação de feedback que você consegue conduzir uma aula da melhor maneira, porque você está vendo que não é só o físico que está ali, ele não é um atleta de performance que ele tem que entregar performance, você está lidando com outra pessoa. Então você tem que entender todas as necessidades dele no aspecto geral, o emocional dele, como é que tá. O cara às vezes está com problema em casa, está com problema na empresa que ele tem. Então, tudo isso interfere em como ele vai reagir àquela atividade física que você está prescrevendo. E a gente tem que conduzir, a gente tem que saber levar, porque tem alunos que aceitam muito bem essa redução de carga, tudo isso, e tem alunos que não, que eles querem cumprir, então a gente tem que saber mostrar para eles a importância de que tem dia que tem que ser mais leve, tem dia que tem que ser mais pesado. Cientificamente, nem todo mundo responde ao treinamento. Responde então, totalmente diferente. Eu consigo, às vezes, modificar. Você ganha, às vezes, no VO2, né? Você está ganhando esse parâmetro.
mas tem outros que não ganham proporcionalmente contra você, né? Então, a necessidade de você testar, de avaliar, né, e modificar esse treinamento e ter esse feedback, né, que é o controle da carga interna e externa, você consegue avançar mais um pouco com esse Então, a gente já vê que esse já hoje, frente ao que a gente tem no mercado, um diferencial desse profissional de educação física. E isso aprende no Easy No nosso curso, né, por ser presencial, nós temos disciplinas de avaliação físicas, né, cineantropometria, treinamento neuromuscular. Então, todas essas disciplinas a gente ensina na prática isso com equipamentos de ponta. Legal. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a parte de bioquímica pesada, a gente tem a fisiologia do exercício pesado, para poder identificar esses parâmetros e corrigir diariamente aquele treinamento daquele aluno. Oxe, bacana. Né? Então, a gente ensina hoje para o nosso aluno a avaliar, a necessidade de avaliar diariamente. Então, a avaliação não é daqui a 3 meses, a avaliação não é daqui a 2 meses. Eu não vou modificar um treinamento 2 meses para frente, não. A modificação ela pode ocorrer diariamente de acordo com a resposta desse aluno. Legal. Tá? E identificar, a gente ensina o aluno como, precisa modificar? Não precisa. Tá, então vamos lá, vamos fazer essas avaliações. Então, teste de saltos verticais. Né? A gente vai lá, prescreve um treinamento para membro inferior. O aluno vai lá, faz o treinamento e a gente faz uma avaliação de saltos para saber qual a altura do salto que esse indivíduo alcançou. Se ele não alcançar aquela altura, esse treinamento foi eficaz. Mas se ele baixou muito esse salto, ele já não está respondendo. Então eu já vou modificar. Então não levou 3 meses para modificar. Levou ali 2, 3 dias para modificar esse treinamento. Legal. Foi exaustivo, não foi? Então eu consigo ver isso na prática. Legal. O nosso curso ensina isso. Simplesmente até com o aplicativo de celular. Né? Não, a coisa mais simples tem, possível. Porque a gente tem os equipamentos e fala assim, mas professor, a gente não vai ter esse equipamento no dia a dia. Mas peraí, o que a gente está ensinando você é um aplicativo de celular de graça. A gente consegue avaliar isso com um aplicativo. Entendi. Então você tem acesso. Além de a gente ter equipamentos para isso, a gente também tem o acesso. A gente mostra para você, Bacana. não tem, mas tem esse acesso. E a gente também, acho que a gente vivencia isso. Eu lembro de uma aula que eu tive de treinamento esportivo, e aí o professor levou a gente tem uma fita, aquela fita que a gente, o frequencímetro, né? A cinta aí, o professor escolheu 4 alunos e a gente foi. Eu falo que eu sempre, qualquer oportunidade que eu tenho para vivenciar. Você é voluntária. Eu me voluntario, porque assim... Cobaia. Porque eu penso assim, cara, é uma oportunidade que eu não sei quanto que eu gosto de ter. Exatamente. Então eu penso assim, vou vivenciar a faculdade 100%. Aí a gente fala que é 100% presencial, então eu também vou fazer tudo que posso. E aí a gente fez, foi muito bacana, o professor ele montou um circuito pra gente, né? Então avaliou a questão como a nossa frequência ela subiu, como ela teve essa recuperação. Então tudo isso, a gente estudou isso na teoria e aí a gente foi pra prática e a gente vivenciou, a gente sentiu isso, como que funcionava, como que eu tava... Como que é. Legal. A gente sempre, uma frase muito clichê de Nilo, tipo assim, a primeira via de aprendizagem é sinestésica. Então, assim, a gente precisa vivenciar. E a galera cronometrando, vendo o tempo que eu fazia, e eu sentindo aquilo. Então, tipo assim, a gente pôde analisar com o que a gente fez mesmo. Então, isso é muito diferente. E quando a gente conversa, a gente vê que realmente a galera fala, nossa, isso aí é muito diferente. Legal. A gente está a primeira vez com uma aluna aqui, né? Um aluno, né? No EasyCast. Então, vamos fazer uma dinâmica. Acabei de pensar aqui. Vocês vão me dizer, cada um de vocês, um diferencial que vocês acreditam que seja diferencial para o profissional de educação física hoje e como que vocês implementam isso dia a dia. E depois a Radassa vai dizer 2 diferenciais que você acredita que seja para um profissional de hoje. Entendeu? Pelo que você vê, o que você acha que é diferencial hoje e o que vocês acham que é diferencial e que, logicamente, que vocês implementam no curso. Começa por vocês, mas não vai mudar a sua resposta, não. Tinha que ter um negócio para escrever aqui. O que você acha que, além, né, a gente já falou, tecnologia, a gente colocou aqui, bacana demais, essa questão do acesso, a questão do controle das avaliações, o que mais que você acha que é diferencial que vocês têm investido no curso e aí para esse profissional de fato se destacar ainda mais? Atualização. Legal. Eu acho que o profissional de educação física precisa se atualizar cada vez mais, a gente passa isso para o aluno. Legal. Que é atualização e conhecimento, estudo, né, buscando evidências científicas, porque sem evidência a educação física não avança. É como eu te falei, o alongamento, antigamente, né, tinha que alongar antes da prática de exercício físico. Hoje a gente vê que não tem essa grande necessidade, principalmente olhando o efeito agudo desse alongamento, até piora, né, a prática. Então, acho que a atualização, o estudo, a ciência por trás da educação física, cada vez mais a gente vai avançar. Então, o aluno precisa realmente estar atualizado, buscando artigos científicos para poder avançar nessa prática da educação física. Legal. E, Vitor, o que você tenta ensinar, né, trazer e ensinar a sua vivência, que você acha que o aluno pegando isso aqui, entendendo, ele vai ter uma chance de se diferenciar?
De fato, o que o Anderson trouxe, né, que é essa atualização, essa base teórica, né, e o que eu procuro passar para eles é, de fato, eles terem vamos colocar como uma sensibilidade de saber utilizar esse aprendizado, em qual momento utilizar e como utilizar. Né? Entendi. Porque não adianta você ter uma caixa de ferramentas gigante se você não sabe como utilizar nenhuma delas. Né? Dá um exemplo pra gente, uma situação. Tem um exemplo? Cara, então, nessa questão do treinamento de fato, você identificar ali que o seu aluno hoje não está, às vezes psicologicamente, num dia bom, para se elevar no estresse físico alto, o corpo dele não vai responder da mesma maneira. Então, e às vezes você impor um treinamento pesado nesse dia, ele pode até cumprir. Só que isso vai gerar uns efeitos deletérios depois, que se ele não tiver, se ele está estressado, provavelmente a noite de sono dele não vai ser boa, a recuperação dele não vai ser boa, e se ele não cumprir aquele treinamento que você insistiu em prescrever, isso gera um efeito psicológico reverso, que ele vai se sentir incapaz, e isso vai prolongar por muito tempo até você conseguir recuperar esse aluno, que às vezes nos testes físicos, se você for fazer, não deu nada. Só que você não teve a sensibilidade ali de entender quem era o seu aluno naquele momento. Entendi. Então isso vai muito de você ter contato, né? E é interessante, né, que isso na aula presencial, por exemplo, eles trazem na aula, professor, eu tive um aluno que relatou isso, como eu posso conduzir? E a dúvida de um vira uma dúvida e uma experiência para todos, né? Então essa experiência compartilhada de uma sala de aula é muito agregador nessa formação deles, porque a gente vai conduzindo ali as maneiras que a gente pode resolver cada problema. Então isso faz com que o curso, sendo presencial ali, eleve muito as capacidades, porque você começa a discutir temas e formas de pensar. É o que eu falo para todo mundo, né, que eu trabalho ainda, dou treinamento. Eu falo que eu não vou para curso para aprender exercício, para aprender maneiras de passar. Eu quero entender como os outros profissionais pensam e agem em determinadas situações. Que é metodologia, é filosofia de treinamento que a gente vai juntando e vai entendendo que, como a gente trabalha com pessoas, cada um é diferente. Então a gente tem que compreender como atuar e lidar com cada um. Legal. E aí, o que você, Radassa, entende que você se formando e tendo aquela competência, aquela habilidade, você vai conseguir se diferenciar dentro desse mercado? Eu acho que uma coisa que o Wiz ele traz pra gente que está aqui, fugindo um pouco do óbvio que a gente já sabe, sim, do diferencial e de tudo que a gente aprende, como eles já falaram, trazendo mais para uma área que também é importante para nossa linha profissional, as oportunidades que a gente recebe aqui. Eu acho que, assim, muitas das coisas que eu faço hoje, com certeza, tem impacto do Easy. Bacana. Sem dúvida alguma. Sabe? Isso aí, o peso que o nome da faculdade tem, a gente sabe que não é à toa, sim, sabe? Então, assim, existe essa questão da oportunidade, as oportunidades que a gente tem de participar de artigos, de ter contato. Eu já tive experiência de aferir um monte de um projeto social. Então, a gente teve a oportunidade com os atletas americanos. Então, a gente tem muita oportunidade grande que talvez, com certeza, em outros lugares a gente não teria. E outra coisa que eu também acho muito importante é a questão do networking que a gente recebe na faculdade. Não só o interno, entre, tipo assim, a gente com os nossos professores, a liberdade que a gente tem de poder chegar, eu posso entrar na coordenação, tô com essa dúvida, ou encher o saco do meu professor, perguntar milhões de dúvidas. Eles são todos muito abertos, sabe? Com muito conhecimento. E o networking também fora daqui, né? Então, assim, vocês encaminham a gente para muitos lugares que, com certeza, se não que ele quer ir, né? Que é importante a gente ter. Então, assim, isso é muito... Eu trago essa visão de acadêmica e de aluna que também tá fora daqui e eu sei como que é diferente. As pessoas falam, tipo, pô, você faz isso? Pô, isso é diferente. Bacana. Então, isso é legal a gente ter. E eu quero conectar o que a Radassa comentou, né? Dos projetos, né? Como foi falado. Uma coisa é o aluno ser bom de sala de aula e bom, por exemplo, de campo. Outra coisa é ele, de fato, ser aquele aluno que quer ser participativo e proativo. Ele quer ir além do básico, que é ser aprovado, enfim, né? Por ser um curso que, para a grande maioria, é muito prático, qual que é o perfil, por exemplo, dos projetos de iniciação científica, né? De extensão? Como que vocês organizam esses cursos, essas atividades dentro do curso, né? Ou seja, como que o tripé ensino a gente já entende, mas pesquisa e extensão, isso funciona num curso que
é muito prático, é muito mão na massa ali. Tem muito estudo por trás desse sentido. A galera fica pensando, só pegar um peso, né? Que não é. Muita coisa. Mas para quem é o leigo, não é tão óbvio, né? Então, como que você falou muito de pesquisa, né? Um pouco da sua formação, mas como que isso funciona assim? Dá exemplo pra gente, por exemplo. Então, por exemplo, a gente tem um projeto de extensão, né, que atende 45 idosas, né, que é o MOVAS. A gente tem essas ações de extensões lá, né? E para você ver o nível que a gente chega até o ponto de misturar as coisas, né? Por exemplo, extensão e também é pesquisa. Legal. Então a gente não faz separado. Então, porque a extensão, se a gente pensar assim, são ações fora da faculdade, ou até dentro da faculdade, mas ações mais assim, pontuais. Mas a gente não é bem assim. No curso de educação física, a gente leva isso de um efeito mais crônico, né? Então a gente vê que a extensão ela é importante, mas a gente conduzir também as ações para a pesquisa, virar pesquisa, isso é importante. Por exemplo, nesse projeto a gente tem 2 artigos já. Artigo publicado já, né? Revista Brasileira de Qualidade de Vida. Recentemente a gente publicou também agora numa revista brasileira também. Levamos para congresso também. Levamos para congresso. Então, quer dizer, são as ações extensionistas que viram também ciência. Então, a gente consegue abordar isso. A educação física consegue fazer isso. Né? Então eu levo essa questão, né, para os nossos alunos, que a ciência é importante dentro da educação física para a gente avançar, porque a gente passou por um momento muito assim, pesado na educação física, que é tudo a questão de prática, né? Como antigamente o fisiculturismo, né? Então, estou sentindo músculo, estou fazendo isso, e eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente avançando na ciência e na educação física, a gente vai ter vários profissionais aí com grande porte para atender a comunidade. Legal. Então, a Isicenza vai para isso. Então, a gente não consegue separar a extensão de pesquisa. A gente consegue, sim, fazer essa junção, que eu acho que é muito, muito importante. Quando a gente fala de tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, eu acho que a gente, na educação física do Isicenza, elas não são separadas. Bacana. Né? Então, a gente consegue fazer essa junção e fortalece cada vez mais a educação física. Mesmo porque, né, na resolução, né, que traz a curricularização da extensão, né, a obrigatoriedade, de fato, tem lá uma das características desejadas é a indissociabilidade, pesquisa, ensino e extensão. Né? E que você está falando é que na educação física, de fato, aqui, colocado em prática, é que a gente tem quase que sinergicamente uma coisa puxando a outra ali, né? Isso aí, perfeitamente. Vocês comentaram até antes de a gente começar aqui, mas foi tão rápido que a gente não acabou não conhecendo. A questão lá dos coletores de lixo, né, dos profissionais que coletam lixo. Como é que esse projeto acontece? Então, isso aí foi uma ação, né? Uma ação extensionista que a gente fez. E aí eu tive a ideia de montar esse projeto junto com o professor Nilo e com outros professores, o Wellington, né? E aí a gente viu a necessidade de fazer uma avaliação que eu acho que em Campos acho que nunca foi feita, uma avaliação dos garis. E aí a gente montou esse projeto em parceria com a Vital, né? E a gente fez essa parceria para fazer as avaliações e a gente montou um perfil deles, né? Perfil de composição corporal, avaliação também de VO2. Então a gente fez algumas avaliações para mostrar o perfil dos nossos garis aqui, né? E nada mais que estão muito bem, tá? Por sinal, estão muito bem, porque é correr atrás do caminhão. Com certeza. Eu acho que essa questão também, na visão deles, é a gente mostrar que a gente também está aqui disponível, que eles também podem, acho que é levar algo que às vezes é distante, essa questão, tipo assim, de dar valor a eles, sabe? De que essa questão da gente chegar lá. Eles não tiveram que vir até a gente foi até eles. Eu acho que isso também... Não foi solicitado, né? Sabe, a gente foi, então, tipo assim, a gente chegou, eles... a gente teve trabalho de ir. Então, realmente, a gente quer avaliar vocês, então vocês são importantes, valorizar o trabalho deles, que é um trabalho que muitas vezes, né... E não foi só essa questão de avaliação, a gente também deu palestras para eles. Então, tipo assim, é uma parada que realmente mostra o valor e a importância do trabalho deles. Bacana. Hoje, se a gente for fazer um extrato hoje, né? Aí todo mundo vai poder ajudar, a Radassa também pelos colegas dela. Os alunos hoje do Easy, né? Eles estão, como você comentou, né, vocês comentaram, eles têm quase que uma prática que é na faculdade, nos esportes, na escola, mas nos outros estágios também, ele faz estágio fora. Esse aluno, ele está hoje, assim, trabalhando aonde? Assim, ele está colocado aonde no mercado, fora esse grande ecossistema que é nosso aqui. Sim, então, vamos lá. Na matriz curricular, nós temos os estágios obrigatórios. Legal. Na verdade, nós temos 8 estágios, né? Porque da licenciatura 4, bacharelado 4 também. Na licenciatura, todos na escola aqui do Isicenza, né? Do Senza, na verdade. E o bacharelado também aqui no Isicenza, porque a gente tem a academia, tem as escolinhas esportivas, né? E tem as equipes universitárias. Então, a gente tem todo fracionado ali, os estágios direitinho.
Já fora, a gente tem os estágios não obrigatórios. O aluno, a partir do segundo, terceiro período, ele já pode começar os estágios não obrigatórios. E o que eu recebo, né, de empresários mandando informações, eu preciso estagiário, eu preciso... Assim, é demais. Eu toda hora boto na informação lá na Educação Física informações solicitando estagiário. Então, o aluno vai lá, ele se apresenta a esse estágio, né, essa empresa, ele pega todos os dados, CNPJ, tudo direitinho, e depois regulariza esse estágio com a gente aqui, né? E esse aluno já começa o estágio remunerado lá no obrigatório. Legal. A partir do segundo, terceiro período, ele já está estagiando já não remuneradamente. Tá? Então, o aluno do estágio obrigatório é a partir do quinto período. Então, ele também pode fazer, paralelo ao nosso estágio curricular, ele pode fazer esse não obrigatório, né? Que é o remunerado. E a maioria da galera hoje faz, né? Acho que a maioria. A gente entra nesse mercado de trabalho nessa fase que o professor falou mesmo, e aí a gente, como já está antes, quando chega o estágio da faculdade, é remanejar organizar ali os horários. Os dois juntos, conciliar os horários. Chega ao ponto que eu mando informações e eu tenho que assim, e aí, você já está fazendo estágio? Não, já estou. E você? Não, já estou. Eu falei, e aí eu faço o quê? Eu fico pensando, hoje, a maioria dos meus alunos já fazem estágio. Não obrigatório, né? Sim. E aí a gente fica doido. Falei, e o empresário me ligando, e eu preciso de estágio. Eu falei, não tem como, estão todos fazendo. Eu conheço alguém que, tipo assim, não esteja... Só se o cara não quiser. Só se o cara não quiser. Exatamente, sabe? Então... E isso é bom, porque isso vai elevando o mercado de trabalho. Sim. E a qualidade também do nosso curso, né? Porque a maioria não procura. Né? Então, e eles não procuram à toa, né? Então, tipo assim, a galera sabe como que é, sabe o que é ensinado aqui. Então, não é à toa que... Legal. A gente vai receber aqui agora, como parceiro do nosso podcast, o Alquimia, que está aqui localizado pertinho da gente. Tudo bem? Seu nome é? Priscila, fala aqui pra gente, por favor. Fala aqui pra gente, por favor, mais pertinho aqui. Você tá ali, Você tá naquela... Explica pra gente, Priscila. Trouxe 4 drinks sem álcool, né? Que vocês pediram. E esse aqui é o Alquimia, que é um mix de frutas vermelhas com espuma cítrica. Esse é o Pornstar, que maracujá, limão, é um drink mais cítrico. Esse daqui é o Basil Mango, é um drink à base de manga, só que esse está sem álcool. E esse é o Moscow Mule sem álcool. Sem álcool. Você me ajuda aqui? Só para não... Segura aí, calma, gente. É só para segurar. É só para segurar. Pode, por favor. Fazer aqui para simplificar nosso trabalho. Bom, a casa está aberta, está à disposição. E a gente está tentando trazer o máximo de segurança decorrente a essas coisas do etanol e tudo mais. Nossos produtos são certificados, são de fonte segura, então fiquem à vontade para ir lá, tá bem? Legal. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Vamos provar aqui. Então, pessoal, é aqui. Assim acontece no ao vivo aqui, a gente já vai provando. É o pó de álcool e Radassa vai fazer prova. Não, aqui de jeito nenhum. Mas o professor disse que vai me dar 10, hein? Vamos ver. Depende. Depende das respostas da prova. Tem um outro ponto que eu acho bacana, é que assim, e aí eu quero entender de vocês como que vocês veem esse movimento também. E a Radassa também acho que é até um exemplo disso, né? De desenvolver outras atribuições no dia que se relacionam com a atividade empreendedora. Porque até o Vitor comentou, né? Essa questão da atividade física, do exercício físico, como que isso movimenta também até de alguma maneira outros mercados. Então a gente está vendo hoje a suplementação, né? Ela toda acompanha até uma mudança, né, de perfil, de embalagem. Ela ficou muito mais leve ali porque ela quer colar o máximo possível no fitness. Né? Então, seja também, lógico, na questão da musculação, que tem um ramo forte, mas também os gummies. Então, ela quer colar no fitness, quer colar na atividade física, uma coisinha associada na outra. Marcas de roupa, por exemplo, cada vez mais comum, né? As que vêm de fora aqui também. Você tem uma roupa leve que você pode fazer exercício físico, mas também você está preparada para o dia. Ou seja, todo mundo quer caminhar nessa questão. E que, de alguma maneira, eu acho que para esse aluno que está dentro do universo da educação física, também, de alguma maneira, ele não necessariamente ele vai abrir um negócio em uma outra vertente, mas ele está vendo que ao redor do que ele está fazendo está surgindo um monte de coisa. Como a gente falou aqui, né? Assessoria. A gente tem uma corrida domingo aqui na cidade, né? Mais 2.500 pessoas que me falaram inscritos. Então, Fora os que não se inscreveram. Fora os que não se inscreveram. E aí você tem todo um ecossistema de negócios ali em torno. É um ecossistema.
E para o aluno também, né? A Radassa, por exemplo, produz conteúdo. Então, para esse aluno que também está no curso, de alguma maneira, você vê, Radassa, que ele também se anima com essas possibilidades, talvez também de empreender ou de estar dentro desse ambiente onde o dinheiro, de alguma maneira, está rodando? Então, eu acho que é um feeling que a gente tem que ter. A gente tem incentivado, eu acho que, eu sempre falo isso, a gente tem que ter a mente aberta e a mente grande. Eu acho que essa garra e ter essa vontade de crescer é muito importante para qualquer área, de qualquer lugar. Então, assim, a educação física, além de todos os outros ramos, também tem um ramo empresarial que você pode se desenvolver, seja de diversas formas, como você deu o exemplo da roupa. É algo que linka com o meu trabalho, então existe, né? Então, se eu quiser, talvez, investir nisso, é algo que eu já estou inserida, então talvez é algo que facilite. E eu acho que a gente pensar onde eu posso ir além, né? E não ter é uma linha tênue entre você ter essa loucura entre ganhar dinheiro, acho que não é isso, mas também você saber que você pode ir além e você entender, cara, é bom ter uma vida, então se eu quero ter uma vida estável, uma vida confortável, eu também tenho que trabalhar para isso. E onde eu posso trabalhar de uma maneira que isso vai, né, me dar? Então, como você falou, né, teve o exemplo, esse ano eu tive a oportunidade de estar inserida numa consultoria de corrida, e aí a gente até propôs, a gente promoveu um evento de mulheres no começo do ano, e aí eu fiquei de frente organizando o evento, então tive essa vivência que muitas coisas que eu apliquei lá tive aqui no curso, que também a gente aprende sobre coisas de evento e várias outras coisas. Então, assim, é uma área que foge do padrãozinho que a galera fica, né? E também nos dá uma visão, cara, você pode ser grande, você pode ir para outros ramos, você pode ser conhecido, o seu trabalho pode ser valorizado. Então, assim, você crescer e aprender, né, gente? O empreendedorismo hoje está... E aí a gente tem uma disciplina chamada gestão de esporte. Exato. Legal. Até o professor Vitor. Ah, é? Do Vitor? Então, Conta pra gente, Vitor, como é que é isso, cara? Fala aí, Vitor. Não, mas de fato, é esse gancho que eu ia puxar, né, que eu ministro a disciplina de gestão. E o que eu tento passar para eles é justamente isso, porque que a educação física evoluiu a um ponto que você não se forma mais um profissional, você se forma uma empresa. Perfeito, cara. É aí que eu queria chegar. Você já sai daqui, você tem a possibilidade que você quiser. Então a gente como curso, a gente direciona isso e mostra para eles. Vocês não precisam só buscar um local para trabalhar. Vocês criam o perfeito. trabalho, vocês criam a demanda, vocês criam as possibilidades de vocês. Então vocês vão pegar qual que é o know-how de vocês, é futebol, é crossfit, Perfeito, é corrida. cara, perfeito. O que vocês podem fazer para vocês se diferenciarem, né? Profissional você vê que tem vários, mas gente direcionando esses profissionais, vocês têm o papel de fazer isso. Né? Então foi a base da matéria é realmente isso, mostrando e incentivando a eles que eles não precisam sair daqui e buscar um emprego. Pode ser também. Ele pode ser um profissional de educação física empregador. Só que o profissional de educação física hoje, o Instagram do profissional de educação física não é um Instagram, é uma empresa. Então ele está a todo momento com consultoria, vendendo curso, vendendo roupa, vendendo suplemento, fazendo a junção, fazendo uma collab com alguma marca diferente. Então você tem N possibilidades que a educação física te proporciona. É só você saber direcionar e você entender aonde você quer chegar e o quanto você quer se dedicar, porque não tem limite. Antigamente tinha esse estigma, né? Não, profissional de educação física, coitado, vai morrer trabalhando. Cara, bicicletinha. Não, vai morrer na escola tendo que comandar um monte de aluno. Cara, como que isso mudou, assim? E pra mim isso me chama muita atenção, porque as pesquisas mostram, né? Dos alunos que entram hoje na graduação, que estão se formando no ensino médio, tem pesquisa que mostra que 40% tem sonho de ter um negócio. Sim. Então, assim, mas ter um negócio por ter, não. Você consegue entrar num ramo que hoje está em qualquer lugar, que direciona desempenho, que direciona qualidade de vida, que direciona outros negócios. E você tem, como você falou, você já sai como uma empresa. Eu acho isso fantástico. A internet facilitou muito isso. Perfeito. Né? O acesso agora, você pega um Deu celular, visibilidade, você né? Deu visibilidade. visibilidade. E você consegue se expressar. E você fura a bolha. Antes você conseguia conversar com 20 pessoas aqui ao seu redor. Hoje em dia você tem um alcance mundial e ali no celular. Você grava um story de 20, 30 segundos, dependendo do conteúdo que você tem para oferecer, você atinge pessoas que antes seria impossível. E aí entra a importância de você ter um bom trabalho Você também ter um nessa bom área, né? Tipo trabalho. assim, o Instagram hoje ele é a sua vitrine. Então, Exatamente. assim, é um ponto também muito importante, não só para empresas, às vezes, mas a gente fala, pô, no finalzinho da faculdade você já tem que começar a mostrar
o que você faz para você ser conhecido. Então, assim, é um ponto... Se a pessoa entra no Instagram hoje, olha e fala assim, pô, não tem nada. acabou, ele não vai entrar, ele vai procurar outro, ele vai ver outro. Hoje em dia que não é nem tem o currículo. É o que você Instagram, mostra ali. exatamente, Porque o sabe? currículo você escreve o que você quiser, né? Eu sou especialista Papel aceita fiz tudo. em Harvard, Papel e LinkedIn aceitam LinkedIn, tudo. Excel, você bota o que você quiser. Agora, o seu dia a dia, como que você é? A Exato. pessoa quer se conectar pelo Com que você. você é. E no Instagram Exatamente. você mostra o seu dia a dia, você mostra a sua rotina. Então, essa questão do lifestyle, a pessoa tem que sentir essa conexão, né? Porque é essa troca. Então, a pessoa, cara, você pode fazer o que E você essa é a quiser. inovação da matriz. Entendeu? Essa Esse é o ponto. Como que o curso também acompanha, né? Só para cortar rapidinho, né? A gente tem o caso fatídico aí, né? A Manu City fazia medicina, né? Numa pública, se eu não me engano, né? Difícil de passar, enfim. Mas que ela foi construir uma comunidade, não por ela enquanto figura, pelo estilo de vida trazido pela questão do exercício físico que ela fazia, que chegou a um ponto que ele ficou tão grande que ela falou, a faculdade espera aí, como também tem várias outras no mesmo caminho, que você pode até ver lá no Instagram também, assim, cursando também educação física. Nem foi aquela primeira opção, mas ela viu que ela endossando, tendo uma imagem qualificada para saber o que está falando sobre a prescrição, enfim, sobre exercício, como que isso está trazendo uma bagagem de imagem, de negócio, de grana, e aí como que o curso também consegue responder esse anseio possivelmente dos alunos? Como é que vocês pensam nisso? Então, isso é tudo articulado, né? Bacana. Então, essa articulação do curso e a vivência, né, do dia a dia, o Instagram, essa movimentação, a atualização, a gente teve a necessidade de modificar a matriz. A gente, na verdade, já está na quinta ou na sexta matriz nossa, porque a atualização, ela não para. A matriz é viva, né? Então, a gente anda conforme o dia a dia ali, né? O que está te dando de retorno para o profissional de educação física. Então, se a gente está vendo que a gestão, né, tá avançando essa questão de empreender, a gente vai ter que mudar a matriz. Então, a gente fez uma mudança, né, drasticamente na matriz para poder atualizar a ementa, os alunos terem essa visão. Então, por isso que essa disciplina é bem no final, se não me engano, é no sétimo, não, sexto período? No sétimo. Sétimo período. Então, ele já tem, né, o curso são 8 períodos, então ele já sai ali, já com a cabeça já fervilhando, Legal. né, para chegar e falar, ó, vamos empreender que realmente a educação física está indo para esse caminho. Muito bacana. Até a montagem de eventos, né? É uma forma de... Na semestre passado, a matéria se baseou nisso e uma das provas foi eles montarem evento. Mas não só montar, não, vou fazer uma corrida com 200 pessoas. Não. Quais os alvarás que você tem que ter? O que você precisa se preocupar? Qual é a questão de segurança que você tem? Até quando para eles, quando forem em eventos, eles começaram a ter um olhar mais crítico dos bastidores. Que é com isso que a gente tem que se preocupar. Porque o show é para quem está ali ou participando ou assistindo. Perfeito. A gente tem que fazer o show acontecer, a gente como profissional. Então, isso que a gente tenta trazer essa conscientização deles, da onde eles têm que olhar, o que eles têm que se preocupar. Então, aí dá uma evolução e uma bagagem muito maior para eles. Legal. Já sai mais formado. Legal. A gente está caminhando para o final, né? E aí, vamos falar do EasyFit, né? Primeiro porque o EasyFit é a academia do EasySenza, mas como que a academia como que se comporta como um laboratório para alunos, se os alunos todos têm que estagiar, se os alunos, porque é um diferencial do EasyFit essa questão de ter professores, supervisores e alunos acompanhando cada cliente. Então, como é que vocês organizam isso enquanto disciplina, né? Enquanto prática obrigatória, e também porque é uma academia que é aberta ao público, né? E que está sob a gestão, né, a coordenação da educação física. Então, como que é a oferta para quem que o EasyFit está direcionado, o público-alvo? Como é que vocês pensam também essa quase outra unidade de negócio aqui para o EasySenza? Então, o EasyFit nasceu pela perspectiva, né, de estar buscando um nicho que é referência não só de estética, mas também com uma visão mais ampla de atendimento às pessoas que têm patologias, né, hipertensas, né, pessoas que têm diabetes. Então, a gente foca, né, o treinamento dos nossos alunos, dos estagiários, as disciplinas, né, que a gente tem focado, tudo direcionado para esse público. Então, a gente tem lá o RT, que é o responsável técnico, nós temos os supervisores, até dando, né, uma atenção aqui aos nossos supervisores, são todos ex-alunos nossos, né? Então isso é importante, né? A gente aproveita no nosso curso, por exemplo, tem o Vitor aqui, que é o nosso professor, que é ex-aluno.
né? Eu vi o Ex-aluno. Então, a gente tem esse foco da formação de atendimento a essas pessoas e a comunidade já reconhece o EasyFit hoje como referência, né? Então, por exemplo, eu tenho médicos que direcionam, né, os pacientes para cá. Então, o exercício físico é remédio, beleza, então vamos tratar diabetes. O EasyFit tem esse foco. Que legal. A hipertensão, você é hipertenso? O EasyFit tem esse foco. Então, a gente recebe vários pacientes, vários médicos direcionados, indicados, para a gente tratar isso aqui. Dentro da disciplina, nós temos 2 disciplinas, né, que são estágios, são o estágio 1 e o estágio 2, que é a prescrição de exercício. O primeiro é para pessoas saudáveis, o segundo é para pessoas já com grupos especiais, a gente chama de grupos especiais, que vêm com alguma comorbidade, né? Então, obesas, pessoas hipertensas. Então, a gente foca, né? A gente tem todo o protocolo, a gente tem capacitações. Então, a gente tem protocolos, você já viu a academia com protocolo de atendimento? Então, a gente tem vários protocolos de atendimento e temos as capacitações que são feitas por mim e por Vitor. Então, a gente tem, né, a cada 15 dias ou mensalmente, a gente tem algumas capacitações focadas. Então, eu tenho um protocolo de atendimento. Então, o aluno chegou hipertenso. Qual é o protocolo de atendimento para esse aluno hipertenso? Está aqui, ó. Tá. Legal. Nós temos um protocolo para o diabetes. Está aqui. Protocolo para o indivíduo que tem câncer. Está aqui. Então, a gente tem cada patologia, nós temos um protocolo específico e tem as capacitações. Então, a gente tem o supervisor atendendo e tem nossos estagiários fazendo todo aquele atendimento junto com o supervisor naquele horário. Entendi. E é importante também frisar que ali o EasyFit fica dentro de uma clínica de fisioterapia. Então, esse trabalho em conjunto com até o curso de fisioterapia, com o pessoal da fisioterapia, os atendimentos que eles fazem, isso dá uma bagagem muito grande, né? Essa comunicação entre cursos, né, e entre atuações, que tudo vai culminar ali numa melhora do aluno. Então, essa troca de informações diretamente ali, isso tem um valor muito grande para os alunos que estão estagiando ali, né? Essa vivência de poder trocar diretamente o acompanhamento ali com o aluno que está com algum problema osteomiarticular, alguma coisa que chega ali e já chega com o fisioterapeuta acompanhando. Então, você poder trocar essa ideia de, como é que você fez até agora, que a partir daqui eu vou conduzindo e vocês vão se comunicando. Então, isso agrega demais para quando ele for para o mercado de trabalho lá na frente, ele já tem essa bagagem que não se tem normalmente. Legal, então, legal. Isso agrega demais no conhecimento. Não é só uma academia-escola. Uma academia-escola junto com a fisioterapia que faz essa transição. Então, ele começa no atendimento lá embaixo, né? Porque a academia fica no segundo andar, e aí a gente faz essa transição entre a fisioterapia e a educação física. Que bacana. Que momento a fisioterapia vai liberar esse cliente para a gente? Sai de uma reabilitação para retreinamento. Para retreinamento. Porque Retreinamento. Você faz uma reabilitação e depois faz um retreinamento. Porque ele fala, parou de treinar. Até se usa. Não, a educação física faz a reabilitação. Não, a reabilitação o fisioterapeuta. A gente faz um retreinamento depois da lesão. Legal. Para ele recuperar as capacidades motores físicas dele, mas a partir do momento que ele já está liberado pela fisioterapia. Entendi. Então, essa linha ali dessa transição é tênue. Ele ainda está se reabilitando, mas ele já tem que voltar para esse retreinamento. Então, quanto mais próxima essa comunicação mais afinada. Exatamente. Melhor é o desenvolvimento do aluno ali, do paciente. Então, a gente consegue integrar tudo isso ali. E a Radassa já passou pelo estágio lá? Estou passando agora. Já é? Você está no estágio 1 ou estágio 2? Estágio 1. Então, assim, eu vejo muito isso. Também tem muito essa questão de pacientes que vieram da fisioterapia e subiram. A gente já teve contato com o Felipe lá, que é o coordenador, né? Então, assim, existe muito essa troca. A gente tem muito idoso também, a gente tem esse contato também, que é muito legal. É uma troca. Tem uma senhora que eu atendo que ela tem 85 anos e ela, assim, se desenvolve. Então, é uma experiência muito, né, específica. Completa que a gente vai também, ter, né? completa. E não só, mas assim como tem ela de 85 anos, tem os adolescentes, tem adultos, assim, existe gente com lesão, existe gente que nunca teve nada. Então, assim, existe realmente, é uma gama de pessoas muito grande que a gente consegue ter Esse é o público do EasyFit, não é só a parte de estética. Você olha para as outras academias, a maioria, né, 80%, Perfeito, né, é estética, mas a gente tem a estética, qualidade de vida e também recuperação dessas pessoas. Legal. Então, indo para a parte final aqui, tem alguma coisa que vocês querem deixar de recado ou que pensou em falar que, né, quando a gente fez o convite e já também finalizando, deixando um recado para a galera que está aí finalizando agora a escola, né, dentro do ensino médio,
A gente já falou bastante aqui, eu acho que já teve bastante motivo, mas tem algum recado, alguma palavra assim para que esse cara que talvez esteja na dúvida de graduação, né, de profissão também, e que seja um facilitador agora para ele começar essa caminhada da educação física? Então, vem fazer educação física no Isicenza, né? A gente já falou que o diferencial, né? E assim, o campo está só aumentando, só expandindo a educação física, né? A gente às vezes foca muito nas profissões, né, tradicionais, enfim, mas a educação física está avançando bastante. Ela se comunica com outras profissões, tanto da educação, saúde e esporte. Eu falo que a educação física ela é o tripé, né? Então legal. A gente tem uma gama, né, de caminho aí. Então não fica só na saúde, não fica só no esporte e também não fica só na educação. Então vem fazer educação física no Isicenza, que a gente tem esse tripé aqui bem estruturado. Legal. Vitor, sua mensagem, por favor. Eu acho que o Andinho já pontuou bem, né, que na educação física aqui a gente consegue atingir esse tripé. E, de fato, o diferencial aqui, a base que vocês vão ter aqui no Isicenza faz muita diferença, porque o mercado tem muito profissional. Mas você sendo um profissional qualificado, você tem seu espaço e vai ter sempre. Então, faz diferença a formação que você tem. Bacana. Palavra da aluna. Aqui, primeira palavra da aluna. Que responsabilidade. Palavra final, recado final, na verdade, né, Radassa? Manda o seu recado, por favor. Eu acho legal essa visão de aluno que não fica, o professor falando, né? Mas, de fato, não é um jargão que a gente usa, essa questão do 100% presencial, ou que realmente faz diferença. Eu tô vivendo isso, eu tô no meu 6º período da faculdade e vivo isso intensamente desde o primeiro período. E realmente faz muita diferença fazer uma faculdade aqui no ISE. Muito. Que legal. Sabe? É diferente. Vem pra cá. Isso aqui não foi contratado, não, pessoal. É bom deixar isso. Não, juro, né? Não vai valer ponto. Eu estudei Excelentes professores, tá bom? Eu estudei a pauta tem 15 minutos aqui antes de começar. Mas, pessoal, para vocês, muito obrigado. Andinho, Vitor, Radassa, prazerzaço estar aqui. Desculpa que minhas damices aqui, né? De dame, assim, de sair falando. Educação física for dummies aqui, a minha abordagem. Mas, pessoal, para a câmera aqui, obrigado. Mais uma vez, estamos terminando agora o nosso 4º episódio, né? O 4º, talvez, do EasyCast. E o nosso objetivo é trazer, com essa visão um pouco mais desburocratizada, um papo mesmo, a realidade do contexto, né, universitário. E, logicamente, a forma do Isicenza de fazer isso tudo acontecer. Então, fique com a gente. Muito obrigado. Acompanhe a gente no YouTube, no nosso canal do Isicenza. Venham para o EasyFit. Já foi falado do diferencial. Venham para a Educação Física. O nosso vestibular do Isicenza vai acontecer dia 25 de novembro agora. Então, é importante que todo mundo fique de olho. E fique com a gente nos próximos episódios. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu.